Oi pessoal, como é a proposta inicial aqui, né, eu queria transmitir, né, usar os canais de tecnologia aí, né, as redes sociais e essa tecnologia para a gente conversar um pouco e falar um pouco sobre os três registros da ordem do pensamento, do psiquismo, que o Lacan cria e que são de extrema, são muito valiosos tanto para a clínica quanto para a teoria psicanalítica, que são os registros do real, do simbólico e do imaginário. Eu tenho uma proposta de fazer aquilo que o Lacan propôs, né? Diante da intransmissibilidade, da dificuldade de transmitir que existe a psicanálise, por exemplo, dentro de um set analítico ou dentro de ali do nosso exercício profissional dentro de um consultório, que é impossível transmitir de um analista para outro, cada um faz a sua clínica, de torná-la minimamente transmissível. Então eu tenho esse desejo, sabe, de transmitir alguma coisa. Então aqui o nome que a gente daria, vamos supor assim, se fosse um curso, seria Entendendo o Real, Simbólico e Imaginário do Lacan em Freud. Por que em Freud? É inconcebível pensar toda a produção do Lacan sem falar de Freud, né? Aliás, nem falar, sem considerar como central as produções freudianas, né? Aí alguns me perguntam, Eduardo, você é lacaniano, você é freudiano? Eu sou Eduardo. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou psicanalista e eu estou utilizando um pouco desse movimento que o Lacan faz ao resgatar, né, os conceitos psicanalíticos, né, a partir de uma visão, de uma leitura, alguns dizem releitura, mas uma leitura própria do Lacan de Freud. Né? E eu achei que, para esse primeiro momento, alguns termos, alguns conceitos seriam importantes para a gente poder entender um pouco sobre o que o Lacan nos traz. Né? Depois, num próximo encontro, eu vou falar qual que é a caminhada, a borda que nós vamos fazer aqui para poder entender um pouco sobre o real, o simbólico e o imaginário. Bom, Lacan, então, até onde eu sei, né, ele é psiquiatra, psicanalista, conhecia bem, acredito, tanto da psiquiatria clássica quanto da psiquiatria fenomenológica. Ele tem uma declaração, se salvo me engano, que o grande mestre dele foi Jaspers, né, que é da fenomenologia, mas até ele retomar as leituras em Freud, né? Ele defende a tese de doutorado dele dentro do campo das psicoses. E o Lacan faz parte de uma patota, de uma galera pensante ali, da década, começa na década, esse movimento na década de 40, 50, e na década de 60 esse movimento, esse pensamento, essa forma de pensar produções, né, científicas, vamos dizer, não da ordem científica e epistemológica de ciência natural, mas uma outra forma de pensar a ciência, né, que inclui a questão subjetiva do sujeito aí, né? Então esse movimento é chamado movimento estruturalista ou estruturalismo, né? Então ele tem assim seu marco, me parece, na década de 60, mas o Lacan, se você começar a perceber nas publicações dele de 50, ele já está falando ali sobre esse método, sobre essa perspectiva estrutural. Bom, o que o estruturalismo ele faz, né? Ele desiste de procurar causa e efeito naquele objeto que ele estuda, né? Tanto na literatura quanto na antropologia que Levi-Strauss faz, quanto na psicanálise, né? Então o objeto de estudo ali do estruturalismo, ele desiste dessa questão de causa e efeito. Eu tenho algo que causa aquilo e o efeito é esse, não, ele desiste disso. Nós falamos, os estudiosos, né, as publicações mostram que o estruturalismo, o pensamento estrutural, ele vem da seguinte forma: desistimos da causa, tem uma ausência de centro, mas considera que esse objeto que está sendo estudado, né, seja literatura, linguística, antropologia, a própria psicanálise, ele tem elementos mínimos, né, que são elementos que é uma estrutura, e essa estrutura
que tem esses elementos mínimos, né, essa estrutura mínima, ela, de acordo com o posicionamento dessas estruturas, desses elementos na estrutura, ele vai produzir uma série de leis que regem aquele funcionamento ali, né? Então, o estruturalismo tem mais ou menos essa ideia, que são a estrutura mínima, né? A gente vê isso muito na linguística, aí tem vários autores, o Saussure, Roland Barthes, Derrida, o próprio Lacan, é considerado um estruturalista, é lógico, de acordo com a produção psicanalítica, o próprio Lévi-Strauss na antropologia estrutural. Então, o que eles consideram? Primeiro que o estruturalismo, a estrutura é um termo muito plural, ou seja, eles falam que é um conceito ator, ele mesmo produz o seu próprio conceito no campo que ele está ali produzindo conhecer, né, daquele objeto de estudo. Então, por exemplo, na linguística, né, ele considera aí, Roland Barthes traz, o Saussure traz, mais ou menos o conceito de estrutura seriam assim, que existem elementos que têm posições fixas, mas, não são posições, eles têm lugares fixos, mas as posições mudam. Então, esses elementos eles se decompõem e recompõem, né, mantendo seus lugares fixos, mas as posições mudam, tá? E quando essas posições mudam, esses elementos se decompõem e recompõem, produzindo novas leis, novos sentidos, novas percepções, né? Por exemplo, aqui a gente pode pegar, interessante um exemplo que vem da linguística, quando eu uso, por exemplo, a palavra arte, né? A palavra arte, que tem esse significado aí, que está vindo na mente de vocês, algo relacionado à produção artística, correto? Bom, uma vez que esses elementos, né, o A, o R, o T e o E, eles se decompõem, ok? Eu estou colocando uns pontinhos aqui para vocês verem. Eu tenho elementos aqui nessa estrutura mínima dessa palavra arte, e uma vez que eles se decompõem, eles podem se recompor produzindo novas leis, né? Então, por exemplo, a palavra arte pode se transformar na palavra reta. Então, o A ponto, o R ponto, o T ponto, o E ponto, são elementos. O A tem o lugar de A, ele vai estar ali no lugar fixo de A, né? Estruturalmente, assim, é um elemento estrutural mínimo, né? Então, uma vez que ele é A, ponto, o R ponto, o T ponto, o E ponto, esses elementos se decompõem e podem recompor, né? Isso daqui é de extrema importância para a gente poder entender o pensamento lacaniano acerca do funcionamento do psiquismo, tá? Mas isso daí é para vocês terem uma ideia do que é o estruturalismo. Ele não está preocupado em ligar a palavra, por exemplo, mesa ao objeto mesa, né? A gente vê aí na linguística, por exemplo, a palavra mesa no português e o mesmo objeto com uma outra palavra, com outros elementos, né, com uma outra estrutura, no inglês, por exemplo, table. Então, isso é que produz a segunda linguística, que produz a diversidade de palavras, de fonemas diferentes, às vezes com sentido mais próximo ou não, né? Então, uma vez que esse estruturalismo, esse pensamento é assim, o Lacan utiliza desses conceitos importados tanto da linguística estrutural quanto da antropologia estrutural. Ele importa tanto da produção de Saussure e de Jacobson, né, na linguística, quanto de Lévi-Strauss na antropologia estrutural. Isso daqui é muito importante para a gente poder entender como é que ele vai criando os registros do real, do simbólico e do imaginário.